E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Giovanni Negromonte, mais conhecido como Gil Negromonte, que vai trazer importantes informações sobre o projeto Paranaguá Mais Cores, que é um projeto que torna o litoral como todo ainda mais bonito. Gil, muito obrigado por atender o convite e participar aqui do Bom Dia Litoral, um prazer enorme tê-lo aqui. E eu começo perguntando como foi que surgiu a ideia desse projeto espetacular que tem revitalizado e que tem tornado a cidade de Paranaguá mais colorida. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a todos os telespectadores, né? Então, o projeto Paranaguá Mais Cores, ele começa ali em 2019, né? A gente fundiu umas casas culturais, eu sou um dos coordenadores, né? Tem mais gente comigo fazendo também. E aí a gente entendeu a importância de fazer a ocupação criativa de espaços abandonados, que é isso que eu falo que a gente faz, que é o quê? Basicamente a gente pega uma área que está suja, degradada, abandonada, mesmo seja pública, particular, e através das cores, através das artes, a gente consegue repaginar ela, né? Dar um novo caráter para esse lugar. A gente trabalha em 3 eixos, na verdade. Um eixo é esses mutirões com comunidades, que é você pegar essas áreas e fazer essas pinturas. Um eixo de muralismo, de oficinas em escola. Então a gente vai para as escolas, faz oficinas com as crianças de arte. E um terceiro eixo que são os murais mesmo, as pinturas. Como, por exemplo, a pintura do aquário, a pintura da ponte, que daí é essa intervenção no espaço público de modo geral, assim. O que mais me chamou a atenção foi o impacto dessa intervenção urbana para a população que é daqui. Claro, o turista, aquela pessoa que vem de forma ocasional à cidade de Paranaguá, ele também ficou impressionado. Mas o morador, ele tem aquele impacto porque ele estava acostumado com um cenário, como, por exemplo, a escadaria da Copel, a antiga escadaria da Copel, cinza, sujo, e agora tem toda uma arte colorida. A passarela da Ilha dos Valadares ficou simplesmente espetacular e ganhou repercussão nacional. Você acredita que através desse projeto também estimula a população a olhar a cidade onde ela habita de outra forma, a ter um carinho maior, a também prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas? Eu acho que isso parte de um processo assim, como que pode dizer assim, de você não, de indignação, digamos assim, né? Porque você não pode aceitar o abandono que a gente vive, sabe? É uma cidade que ela é a mãe do estado do Paraná, com um dos maiores arrecadações do estado, mas um dos piores índices de desenvolvimento humano, né? Então você vê uma cidade muito rica, com história, com tudo, mas se perdendo no tempo, ficando abandonada, ficando suja, ficando mal cuidada. Então eu acho que a gente parte exatamente disso, de um processo de mostrar que através das cores, através das artes, a gente consegue ter esse carinho pela cidade, ter esse amor, ter essa transformação, porque quando você pega um lugar como, por exemplo, a Passarela, e você chama toda a população para pintar junto com você, você entende uma lógica ali do pertencimento também que você gera para a população, de assim, nossa, agora a cidade está colorida, não está mais cinza. Então acho que até nós mesmos conseguimos cuidar melhor da cidade, porque acho que a gente vive num lugar muito especial, assim. Eu acho Paranaguá uma pérola, assim, no meio da natureza, a Mata Atlântica que a gente tem, falta cuidado. E esse cuidado a gente consegue através das cores. Então, acho que de fato, a gente entende a arte com esse poder de transformação, porque se você não pegar a tua população e não transformar ela a partir da consciência, né, é um processo de consciência. Acho que a gente tem muito um processo de viralatismo, assim, sabe? De, é bonito em Balneário, é bonito em não sei aonde. E daí a gente para de olhar para o nosso, para de olhar para o nosso jeito de falar, que é legal, os nossos modos de comer, as nossas tradições. Então, acho que é tudo um processo assim, de luta por pertencimento, pelo levantamento da nossa autoestima, igual você fala da Ilha dos Valadares, né? Eu escolhi a Passarela exatamente pensando nisso. Quem está falando de um lugar que durante os anos sempre foi olhado pejorativamente, sempre foi abandonado. E quando você vem, joga uma passarela daquele tamanho, colorida, que vai para o jornal, vai para a TV, até internacional. Teve gente que me mandou de outros lugares. Assim, então é isso, é um processo de autoestima, um processo de transformação a partir da arte, né? Gil, você tem ideia que todo esse projeto, ou esses projetos, porque o Paranaguá Mais Cores, ele é como se fosse um guarda-chuva, pelo que eu entendi. Então, tem um projeto Andada, tem a revitalização do aquário, tudo isso faz parte do Paranaguá Mais Cores, me corrija se eu estiver errado. Mas você tem ideia que essa intervenção urbana aqui em Paranaguá deixa um legado muito grande? Já caiu a ficha de que vocês estão fazendo história? Eu acho que assim, o Paranaguá Mais Cores, ele é o guarda-chuva, mas para mim ainda tem um guarda-chuva maior que é a CRAB, né? Que é a casa cultural que eu tinha. Acho que ela que é o guarda-chuva de todos esses projetos, assim, para mim, né? Quando eu toco, né? Da minha parte. É legal essa pergunta, porque me perguntam isso, assim, você tem noção do que você fez? Eu falo assim, cara, eu acho que não dá para ter noção, porque assim, a ponta ainda tá ali. Quando eu começar a olhar essas fotos aqui, 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, daí de fato eu acho que a gente vai entender a dimensão.
Porque uma coisa que é muito legal falar, Pierre, que é isso que eu já falei em várias entrevistas, quem está falando de colocar Paranaguá no mapa da arte urbana global, assim, o que a gente fez na ponte não existe no mundo inteiro, você pode pesquisar que você não vai achar. Esse tipo de pintura, nessa dinâmica ali da passarela, essa coisa de pintar o chão, ela é a mais colorida do mundo, assim, claro, por requisitos ali, por dados, então eu acho que é um legado muito grande e é isso que é legal. Poder aparecer na TV falando sobre arte, falando sobre cultura, e não a cidade falando de crime, de morte, de tráfico. Então, você conseguir transformar o ponto central da cidade através da arte. Mas, de fato, eu ainda não caiu a minha ficha, assim, do que a gente fez, do nível da loucura que foi conseguir fazer aquilo ali, porque realmente deu muito trabalho. 40 mil pessoas passando, você saber que você está influenciando a dinâmica de todo mundo, você está atrapalhando, você tem que ser rápido, tem que pedir desculpa, é complicado. Imagino. Agora, cara, você, por formação, é advogado. Como foi que a arte entrou na sua vida? E você hoje se considera mais advogado, mais artista? Qual é a chave na cabeça do Gil Negromonte? Como é que você encara o seu dia a dia, a sua vida pessoal, a sua vida profissional? Então, eu hoje, nesse momento, estou me considerando mais artista do que advogado, mas tem um momento que você vira mais advogado do que artista. Mas assim, eu comecei a pintar muito pequeno, desde criancinha mesmo. Minha brincadeira preferida sempre foi desenhar, sempre foi pintar. Esses tempos eu até estava em Recife, lá com uma tia minha lá, ela falou, lembra, Gigi, que nossa brincadeira era desenhar, era pintar, eu pegava as tintas na escola pra gente brincar. Então assim, sempre foi a minha brincadeira preferida, mas com o passar do tempo eu fui perdendo isso, sabe? E aí eu entrei na faculdade de Direito, eu me formei como advogado, né, advocacia em Direito. E aí eu meio que parei de pintar ali durante aquele período, mas sempre em contato com arte, com cinema, com livro, com cultura de modo geral. Aí até que, quando eu termino a faculdade e volto para Paranaguá, eu monto a Casa Cultural Crabé, que tem essa lógica do caranguejo também, Crabé de caranguejo em francês, né? E é a partir dali que eu retorno esse contato com as artes, eu começo esse processo de pintura. Então foi meio que uma retomada, assim, para não deixar a minha criança interior morrer, né? Porque isso que a gente fala, o Picasso mesmo, né? A gente ouve falar muito dele, que ele fala assim, eu demorei uma vida inteira para aprender a pintar que nem criança. Porque no fundo é isso, o artista é aquele que não deixou a criança dele morrer, que ele tá ali lutando. Então eu hoje me considero mais artista, mas às vezes eu tenho que ser advogado. Mas é legal falar que, assim, o direito me deu essa dimensão do direito à cidade, do direito à moradia, do direito à arte, do direito à cultura. Então, para mim, ele é uma ferramenta muito importante nessa compreensão de sociedade, que é o que eu falo. Acho que o direito, ele te dá uma chave da sala de máquinas da sociedade. Então, você entende para que serve a prisão, você entende para que serve o dinheiro, você entende para que serve as estruturas de poder, tudo, né? Enfim, de modo geral. Então, eu acho que o direito foi muito importante nesse processo, mas hoje eu acho que eu me consideraria mais artista, assim. Mas é por tempo, né? A gente ainda está numa transição ali, então, enfim, faz parte. Giovanni Negromonte, o quadro se chama Histórias Inspiradoras porque, através dessa conversa, desse bate-papo, a gente sempre tenta inspirar outras pessoas a seguirem os seus sonhos. Talvez nesse exato momento, alguém que esteja acompanhando ao vivo aqui na TVCI pense, eu também quero ser um artista, eu também quero pintar, participar de intervenções ou ter a minha obra exposta. Então, mande uma mensagem olhando diretamente para aquela câmera para quem está acompanhando e se inspira na sua história. Acho que a mensagem que eu mando é isso, é pensar em nunca desistir e entender que a construção do futuro, ela se faz semente a semente, né? De pouquinho em pouquinho. Então, igual quando a gente fez a entrega da ponte ali, tem um rapaz que ele é super famoso no Instagram, que é o Felipe Grimaldi. Ele faz os reviews, assim, né? Das artes e tudo mais. E daí ele fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, gente, tem que estudar, porque é isso. Você começa pintando num murinho pequenininho, daí você vai no murinho da tia, daí você vai ficando pro maior e de pouquinho em pouquinho você vai escalonando. Então acho que é isso, tudo é um processo, é você entender que é difícil, vai demorar, mas de degrau em degrau, de pouco em pouco, você vai lutando ali, vai conseguindo transformar essa realidade para você se tornar um artista. Porque eu acho que o artista também, Pierre, é importante falar, o artista é aquele que ele busca através da arte, para mim, né, pelo menos, o artista é isso, através da arte revolucionar. Revolucionar o quê? Transformar as coisas para melhor. Então é isso, é você entender que a tua arte ela pode ser uma ferramenta de mudança. Espetacular. Giovanni Negromonte, muito obrigado por atender ao nosso convite, participar aqui do quadro Histórias Inspiradoras. Eu teria muitas perguntas para fazer ainda, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Fica aqui já o convite para uma próxima oportunidade você retornar e bater um papo com a gente. Estarei aqui, só mandar o convite e muito obrigado, PR. Sempre bom poder falar com você, falar com toda a nossa comunidade, nossa cidade aqui. Obrigado, viu? Um abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado, PR. Valeu.